E aí, galera, sejam bem-vindos, muito boa tarde para você. Começamos mais um SBT Esporte e hoje a gente vai falar para você que está aí do outro lado as propostas em relação ao Campeonato Brasileiro e ao Campeonato Paulista. Hoje também é aniversário do Santos Futebol Clube, time de tantas glórias, e a gente vai prestar a nossa homenagem aqui a esse grande time brasileiro. E como sempre, você pode participar com a gente no nosso SBT Zap 18 991 43 7891. Senhoras e senhores, põe na tela o garoto. E aí? Põe o menino aí. Tudo bem? Esteve, senhoras e senhores. Beleza, Marião? Tudo bem ou não? Boa tarde, galera de casa. Tudo certinho. Tudo certo? Novidades interessantes, né? A gente vai Sim. falar dos formatos, acho que dá uma pontinha de esperança aí pra gente imaginar que a gente tem a bola rolando, se Deus quiser, aí nas próximas semanas. Vamos ver o que vai ser feito, mas as propostas, algumas me agradaram bastante. E tem algumas especulações do Campeonato Paulista, né? Exatamente, também tem Campeonato Paulista. O fato é que tem que acabar, vai ter que acabar. O Campeonato Paulista ele vai ter que ser finalizado de alguma forma, né? Alguém vai ter que ser campeão. Essa movimentação que a gente já está tendo das federações, dos clubes, essa coisa dos bastidores, mostra que o futebol começa a se mexer para voltar? Eu acho que é um movimento que tem que ser feito, até, não é nem pela questão assim, na minha visão, Mário, falando sinceramente, eu acho que as federações elas estão menos preocupadas com a bola rolando e com o que vai acontecer, falando esportivamente, do que com os contratos que ela tem. Eu acho que ela está mais preocupada com as transmissões, com os contratos publicitários, porque ela tem que dar um jeito disso voltar a funcionar. Agora, esportivamente falando, quem vai ser campeão paulista, quem vai ser campeão mineiro... É o de menos. Eu acho que é o de menos. Uhum. Só que eles têm que achar um jeito disso acontecer de alguma forma. Então vamos ver como que vai andar a coisa, né? E tá no estatuto do torcedor, né? Sim. Tem que ter o final lá. Tem que ter o final. É isso? Isso é fato. Bom, amanhã os presidentes das equipes paulistas vão definir os rumos da competição estadual. Representantes dos 16 clubes da Série A vão participar de uma videoconferência com o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos. Reinaldo deu uma entrevista para o canal Fox Sports, onde falou sobre o que pretende discutir aí e deu garantias de que a competição vai terminar. Ele disse, abre aspas, apesar de alguns não acreditarem ou quererem, todos os campeonatos que começaram vão terminar. Isso é fato e é a grande vontade da maioria dos clubes, mas só vamos voltar a jogar de acordo com as orientações da medicina, da ciência e das autoridades públicas. Não tem asteriscos, vamos terminar. Não sabemos quando, não estamos marcando data, dia, hora, mas não há nenhuma possibilidade de casuísmo, de decidir com a caneta. Futebol se decide dentro de campo e é assim que ele será decidido, dentro de campo, fecha aspas. Dá para imaginar que realmente a galera está levando a sério, né? Eu acho que sim, é um movimento que eu acho que tem que ser feito, como eu falei, até para levantar. Isso aí envolve muita gente, Mário, envolve muitos clubes, funcionários, jogadores, atletas, há contratos em vigência que precisam ser respeitados. Então eu acho que as federações como órgãos que representam os clubes se mexendo de alguma forma para tentar dar pelo menos uma esperança para os clubes de um retorno, eu acho que é o caminho adequado nesse momento de tanta incerteza, né? Como eu falei, eu acho que as federações elas estão mais interessadas em finalizar o campeonato e cumprir os contratos do que esportivamente falando em quem vai ser campeão, quem não vai. Na minha opinião, vamos ver o que vai ser, mas nessa questão eu concordo totalmente. Eu acho que canetar quem vai ser campeão, quem não foi, ou, por exemplo, colocar o Santo André como campeão por ter a melhor campanha até agora, eu acho que é um erro tremendo. A gente precisa ver mata-mata dos campeonatos, respeitando as normas. Vamos ver como vai ser esse período do crescimento de casos, talvez até esperando um pouco mais até tudo isso passar, mas de alguma forma eu acho que o campeonato estadual tem que terminar. A NBA praticamente já está anunciando que não tem campeão, né? A NBA é uma coisa... Né? É um exemplo que a gente está dando A NBA aqui. é uma coisa muito mais grave pela situação dos Estados Unidos, né? Aí eu acho que aí, olhando para a situação dos Estados Unidos hoje como o epicentro da doença no mundo, mais de 20 mil mortes
no país americano. Aí eu acho que é uma decisão totalmente aceita, na minha visão, você não ter NBA, porque ninguém está podendo sair de casa, está uma situação muito mais assustadora. Aqui eu acho que é uma situação ainda mais diferente, embora a gente tenha que manter quarentena, tenha que tomar os devidos cuidados e tenha que se prevenir de todos os jeitos possíveis. Bom, saímos do Campeonato Paulista, vamos para o Campeonato Brasileiro. Segundo a coluna no UOL do Flávio Rico, existe uma proposta da CBF para viabilizar o Campeonato Brasileiro de uma maneira diferente da atual, por conta da pandemia do Covid-19. O campeonato começaria em maio, todos os jogos seriam disputados em São Paulo, sem público, sem viagens aéreas, e os jogos seriam disputados nos estádios do Morumbi, do Allianz Parque, da Arena do Corinthians, Vila Belmiro, a Arena Barueri, o Brinco de Ouro em Campinas e também no estádio do Bragantino, em Bragança Paulista. Os hotéis e centros de treinamento também seriam disponibilizados aos clubes. E ainda, segundo o jornalista, os 20 clubes ficariam divididos em 2 grupos de 10, classificando-se aí 4 de cada lado, né, para iniciar a fase de mata-mata. Só o Flamengo não teria concordado com esta proposta aí da CBF. E aí, Caio? É uma proposta interessante. Ele fala na coluna que só o Flamengo não concordou, mas hoje de manhã o presidente do Bahia disse que nem foi consultado. É uma afirmação dele, a gente não sabe se procede ou não, mas ele falou que faltou, ele até critica a coluna, fala que faltou apuração, porque não procuraram ele para perguntar dessa situação do campeonato diferente. Eu acho que é uma situação a ser analisada. Nesse momento eu esperaria para ver o que vai acontecer, talvez até maio, que é realmente onde começa realmente o Campeonato Brasileiro, e aí é onde você consegue, final de abril, começo de maio, né? Então aí é onde você consegue ter uma visão mais interessante de como alongar a competição ou não. É uma possibilidade, não teria tanta viagem, o São Paulo foi escolhido porque tem mais estrutura, mais estádios, mais hotéis. Eu acho que vale avaliar, mas não dá para a gente dizer que seria um campeonato brasileiro totalmente, digamos assim, não imparcial, mas equilibrado. Eu acho que os clubes, por exemplo, do Nordeste teriam dificuldades por jogar em estádios, em gramados que não estão acostumados, em campos que não estão acostumados. Eu acho que aí beneficiaria de certa forma os clubes paulistas. Eu acho totalmente injusto jogar em São Paulo apenas. Sim. Porque você vai dar favoritismo ao Santos, ao Corinthians, ao Bragantino. O Bragantino, por exemplo, que jogaria mais jogos em casa do que o normal, analisando assim, numa questão. Eu acho que beneficiaria os clubes paulistas. Bom, já que a gente está falando em clube paulista, hoje é aniversário de um dos maiores clubes de futebol do planeta Terra, Santos Futebol Clube. 108 anos de fundação e por conta da pandemia o Santos não vai poder realizar nenhuma festa e, de acordo com o Centro de Memória do clube, a única vez em que isso aconteceu foi em 1918, quando o Brasil vivia a pandemia da gripe espanhola. Mas o torcedor santista pode comemorar de casa e ficar com as lembranças gloriosas desse passado incrível que o Santos tem e uma esperança de um futuro glorioso. O Santos, do ataque que virou poema, e está na ponta da língua de todos os torcedores. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Santos de Juari, Giovani, Robinho, Diego, Neymar e tantos outros. E os nossos parabéns a essa torcida e a esse time espetacular, né? Time espetacular, tem até uma sonora do Pelé, né? Isso que vamos mostrar agora. Está mostrando a vila, linda Vila Belmiro. Grande vila. Vamos pôr o Pelé aqui na tela. Fala, Rei. Meus queridos amigos de todo mundo, eu digo de todo mundo porque eu quero que todos os esportistas do mundo saibam que o Santos Futebol Clube está fazendo o 108 aniversário. E eu faço parte disso mais da metade. E me honra muito ter sido um dos vencedores do Santos Futebol Clube. Porque o Santos Futebol Clube foi o time que mais promoveu o nosso país. Mais promoveu o Brasil em todo o mundo. E hoje eu agradeço a Deus de poder estar aqui para agradecer a todos aqueles que nos apoiavam no campo e todos aqueles que até hoje ainda amam o Santos. E o Santos Futebol Clube é um time que é o maior promotor do nosso país, do Brasil. Então tá aí o Rei Pelé, que já está bem debilitado, né? Tá bem, mas é um cara, é uma lenda viva
né? Não precisa falar nada do Pelé, né? Não tem o que falar. E nem do Santos, né, Mário? O que o Pelé falou é muito verdade. O Santos foi, para mim, o clube de futebol que mais promoveu o Brasil no mundo, na história do futebol, do esporte, né? O Santos fazia excursões quase que frequentemente pelo mundo, divulgando tanto o futebol quanto o próprio Santos Futebol Clube. Hoje você vai em qualquer lugar do mundo, o Santos ele é mais conhecido que qualquer clube brasileiro. É Santos, conhece muito também o São Paulo, o Flamengo, mas o Santos ele é assim, diferente realmente. É o time que parou uma guerra para ver o time jogar. Então, não precisa nem falar nada. A história do Santos é espetacular, de grandes craques da base. A base do Santos é sensacional. Um baita clube. Eu acho, cara, que o Santos deveria aposentar a camisa 10. A camisa 10 não deveria ser usada por mais ninguém. Já foi usada por muita gente. Mas deveria ter aposentado quando o Pelé saiu do Santos. Né? Então, mas eu acho que o Santos poderia aposentar a camisa 10, fazer uma homenagem, uma coisa diferente. Tem time que aposentou camisa de jogador que jogou muito menos que o Pelé, né? Exatamente. Não que não mereça, mas jogou muito menos. E você colocar o Pelé ali... O Pelé ele tá numa prateleira diferente, não precisa nem falar. Mas eu concordo com você. Mas eu acho que deveriam ter pensado nisso. Na época não tinha muito isso, né? Então, talvez por isso que tenham deixado. Mas se a 10 do Santos tivesse sido aposentada lá quando ele parou, quando ele saiu para ir para os Estados Unidos para jogar no New York Cosmos, aí sim eu acho que faria mais sentido. Na verdade, um monte de time brasileiro tinha que aposentar várias camisas, né? Essa é a grande realidade. Se for analisar ídolos, assim, por exemplo, a do Marcos no Palmeiras, a 12, que né? é uma baita camisa. O Vasco aposentou a 11 do Romário, né? Aposentou. Eu acho que também merece. A 7 do Renato Gaúcho. Isso. Eu acho que são casos bem específicos que você tem que pincelar muito bem para também não virar bagunça, né? Mas é muito legal. Vamos lá pro WhatsApp? Bora lá, o Roberto de Adamantina. Boa tarde, Maricá. Hoje estou em Campinas, mas não deixo de acompanhar o programa. Que é isso, Boa, Robertão. Boa, valeu, Robertão. Cara. Valeu, garoto. Show de bola. Obrigado. Tamo junto. O Wellington de Martinópolis. Boa tarde, pessoal do SBT Esporte. Estamos ligados na programação. Wellington e João Lucas. Tem foto? Põe aí. Opa. Olha lá. O nosso Show galã. De bola. Com o João Lucas ali, o nosso galã na tela. Sensacional. Bom. Muito obrigado aí. Boa, garoto. O Maicon Araújo de Rio Preto, com essa pandemia mundial, quem é palmeirense está livre? Um abraço. Deu uma cornetadinha ali, né? O Rafa que separou essa aí, eu tô surpreso. Sei como é, mas o Rafa que separou isso? Tô surpreso com essa... É a Gabriela que tá lá ou é o Rafa que tá lá? Eu acho que é a Gabriela que tá no WhatsApp hoje. Vamos pro break, a gente volta já. Voltamos no nosso SBT Esporte e a gente vai falar de coronavírus. Lá no CREA, o CREA São Paulo, o profissional está seguro. Sabe por quê? Através do aplicativo você pode ter acesso aos principais serviços de maneira online para trabalhar de forma remota e é fácil. É só você baixar agora o app do CREA São Paulo que está disponível no Google Play e na Apple Store. Ou acesse os demais canais digitais. Tem lá, vai lá no www.creasp.org.br. CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Vai lá, hein? Baixa o app. Bom, a gente continua aqui no nosso SBT Esporte. Caio Esteves, essa história é fantástica, cara. Essa é espetacular. Olha só que história curiosa. Um dos grandes times da Holanda, o Feyenoord, ele já teve grandes jogadores no elenco. Teve o Van Persie, teve o Roy Mackay, teve o Didi Quits, teve o Thomasson, o Larsson. E agora vai poder contar com um jogador com um nome um tanto quanto curioso. É o atacante de 13 anos chamado, presta atenção, Zé Pequeno Redmond, que vai fazer parte aí da equipe sub-16 do time holandês. Ele foi batizado em homenagem ao personagem do filme brasileiro Cidade de Deus, que foi interpretado aí pelo ator Leandro Firmino, que no país europeu ele é visto como uma grande promessa. E será que a gente vai ter um Zé Pequeno mostrando que ele que manda no campo do Feyenoord? Zé Pequeno. Não, Zé Pequeno, olha lá a foto dele aqui, ó. Zé Pequeno Redmond. É tudo junto, né? Juntaram os dois nomes ali e colocaram. Deve ser um jogador. Eu vi uns lances, Mário. Um bom jogador, viu? Novo, lógico, mas é bem interessante. Agora, colocar o nome de Zé Pequeno, filho, tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus, né?
Meu Deus do céu. E a gente ainda fala que no Brasil que a galera gosta de inventar nos nomes, né? Você vai olhar para outros países também tem isso. Não é só no Brasil, não. Exatamente. Daqui a pouco boa sorte aí, Zé Pequeno. Daqui a pouco vai aparecer alguém com algum nome da pandemia. O Rafa tinha falado que acho que é na base do Fire, né? Se ele puder falar para você no ponto, acho que tem o Djavan, que é uma homenagem ao Djavan. Acho que é do AZ, né? Do AZ, que é time holandês também. Djavan também, que é um holandês. Tem o Djavan? Djavan. Aí uma homenagem, aí sim, uma homenagem bacana, né? Grande cantor aí, espetacular. O Djavan, musicalmente incrível, mas é curioso demais, né? Sensacional. Na Holanda a galera gosta dos brasileiros bastante. Se eu quiser assistir esse nosso programa de novo, seu Caio. Tela2.com.br. É isso? É lá, facinho. Simples, fácil, rápido, senhoras e senhores. Um grande abraço pra vocês. Amanhã a gente se fala com mais SBT Esporte na tela, tá bom? Até mais.